Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias pra vocês. Se por um acaso você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok e no meu Instagram. Essas redes sociais estão aqui embaixo, né, na descrição do vídeo. Se por um acaso você tiver aí algum relato, né, também para me enviar, o e-mail também fica aqui embaixo na descrição do vídeo e é por e-mail, tá, que vocês devem estar enviando os relatos. Lembrando que todos os conteúdos postados aqui estão disponíveis lá no Spotify para você ouvir onde e quando quiser. E o link também já fica aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu sei que lá tá um pouco desatualizado, mas nesse final de semana agora eu vou tentar atualizar 100% lá. Eu prometo isso pra vocês, tá bom? E como vocês sabem, eu não gosto muito de enrolar na introdução do vídeo, então já vamos pros relatos de hoje. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, de curtir esse vídeo agora no início, porque ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma, e de hypar esse vídeo se tiver aparecendo aí essa opção pra você, porque também ajuda muito. E eu sei que algumas pessoas acho que vão até estranhar, porque não tem muito tempo que eu postei uma coletânea sobre Maledite. Eu acho que foi nessa semana mesmo, deve ter uns 3, 4 dias no máximo aí que eu postei. Só que o que aconteceu, gente? Quando eu fui preparar aquela coletânea, eu separei muitos relatos. Eu acho que eu não me atentei que tinha relatos longos, sabe? Então, quando eu vi que o vídeo já tinha passado de 1 hora, eu parei, né? Porque senão ia ficar um vídeo muito grande. Eu sei que vocês gostam, mas ia ficar grande demais e ainda tinha alguns relatos para serem lidos sobre Maledite. E como esses relatos já estavam separados, já estão aqui no meu e-mail, se eu não ler eles o mais rápido possível, eles vão acabar se perdendo. E aí depois, quando eu for fazer outra coletânea, vai aparecer lá que eu já enviei aquele relato pro e-mail que eu uso para ler. E aí eu faço isso pra marcar e eu saber que eu já li aquele relato, né? Porque se eu enviei pra mim, provavelmente eu li, entendeu? Então eu sempre faço isso pra conseguir ter ali uma noção do que eu já li e do que eu ainda não li. E aí ia ficar marcado lá e provavelmente eu ia perder esses relatos que ficaram pra trás. Então, pra isso não acontecer, porque também são relatos muito bons, assim, vocês vão ficar chocados, igual da outra coletânea. Então eu decidi, né, não perder esses relatos e gravar outra coletânea de Maledite, assim, uma perto da outra, e é justamente por conta disso, tá bom? Por isso que vai ter outra coletânea tão perto. Espero que vocês tenham entendido. E agora sim, sem mais enrolações, né, que eu já enrolei demais nessa introdução, vamos aos relatos sobre Maledite. E o primeiro, gente, se chama... Ih, peraí que eu fiz burrice. Ah, tá. Fiz uma grande maldade por amor. Deixa eu só beber uma água antes, gente. Olá, Liandra. Pode ler o relato tranquilamente, pois os nomes estão trocados, inclusive o meu. Eu conheci seu canal há pouco tempo e me deparei com os relatos sobre Maledite, que eu não sabia o que era. E quando eu assisti, eu me dei conta de que eu fui e sou, né, uma Maledite na vida de uma família. E de forma anônima, eu decidi compartilhar a minha história com você e os inscritos do canal. Bom, vamos para a história. Meu nome é Lígia e eu conheci a Camila na empresa onde eu trabalhava, né, na época, na verdade, no setor de RH. Ela chegou como analista de recrutamento e seleção. E no primeiro dia eu já soube, juro, eu não tô nem exagerando, eu já soube que tinha alguma coisa de diferente ali. Ela entrou na sala com aquele sorriso leve, o cabelo ali preso de uma forma que ela sempre usava e que eu achava muito bonito, uma caneta pendurada ali em seu crachá, e eu não consegui, assim, mais prestar atenção em mais nada à volta ali do que estava acontecendo entre... Peraí, acho que é isso, entre eu e ela. Tipo, acho que é a volta ali do ambiente. É isso mesmo, a sala parecia vazia, muda. Só existia ela. A gente começou a se esbarrar nos corredores, nos cafés da tarde e em reuniões. Trocava um comentário aqui, um riso ali. Era tudo assim tão natural, sabe? Mas eu não era só uma colega de trabalho. Eu observava muito ela. Eu aprendi os horários dela, os cafés que ela gostava. E foi assim, observando bastante, que eu descobri, né, que ela era casada com um homem.
o Bruno, e que tinha uma filha de 6 anos, a Clara. Ou seja, ela era uma mulher hétero. E aquilo me travou um pouco, admito. Mas depois eu pensei, e daí? Amor é amor, né? E o que eu sentia não era normal. Era uma coisa grande, muito intensa. E eu queria que ela sentisse o mesmo por mim. Eu comecei a investir devagar, sabe? Trazia o café ali do jeito que ela gostava, mandava mensagem SMS, na época não tinha o WhatsApp. Mas sempre que podia, arrumava uma desculpa para mandar mensagem, principalmente nos fins de semana. Como quem não quer nada, já que eu não havia, né? Então eu mandava mensagem. E a gente foi ficando cada vez mais próxima. E ela começou a confiar em mim como uma amiga. E me contava ali das brigas com o Bruno, dos estresses em casa, coisas assim do dia a dia. Até que numa sexta-feira qualquer, eu chamei ela para sair com a galera da empresa. Sabe, barzinho assim, depois do expediente. Todo mundo ia. Mas claro que eu dei um jeito de sentar do lado dela e de manter os copos sempre cheios. Ela bebeu bastante, mais do que devia. E eu também, ou fingi pelo menos. E no final da noite, ela se desequilibrou ali na calçada e caiu em mim, assim, literalmente. A gente riu, foi uma cena bem engraçada e divertida. E foi ali que eu aproveitei a oportunidade e beijei ela. E ela correspondeu. Ela estava meio tonta, meio confusa, mas correspondeu. Hoje, Leandra, com a maturidade que eu tenho e tal, eu sei que foi o álcool. Mas, na época, eu achava que ela estava correspondendo o meu amor por ela. Bom, no dia seguinte, veio o peso na consciência. Ela me mandou mensagem dizendo que não sabia o que pensar, que se sentia horrível e que nunca nem tinha beijado outra mulher antes, e que estava desesperada com aquela situação. E eu disse que estava tudo bem, e que estávamos bêbadas, e que poderíamos esquecer aquilo e fingir que nunca aconteceu nada. E eu concluí dizendo que gostava muito da amizade dela e que não queria perder a nossa amizade. E ela disse o mesmo. Então, foi isso. Fingimos que aquele beijo não havia acontecido e a nossa amizade seguiu normalmente. Bom, isso por parte dela, porque eu aproveitei disso para agir. Eu procurei uma mulher que mexia com magia e paguei por um feitiço de amarração. E não demorou muito. A Camila começou a mudar comigo. Me procurava mais, mandava mensagem de madrugada, se irritava com o Bruno por qualquer coisa e ia me procurar. E em 3 semanas, o relacionamento dela estava por um fio. E em 2 meses, ele acabou. E sim, teve muito dedo meu no meio disso, já que eu também paguei por outros feitiços para destruir eles dois como casal. Até que um dia, ela me disse chorando que não aguentava mais. Então eu a abracei e por dentro eu comemorei. E depois de muita magia, ela decidiu me dar uma chance. O divórcio dela já estava se encaminhando também. E por mais que eu soubesse que ela só estava comigo por causa de magia, eu ficava feliz do mesmo jeito. Depois de alguns meses, o papel do divórcio saiu e ela estava livre. E eu aproveitei e pedi ela em namoro e ela aceitou. E oficialmente estávamos namorando. E sim, era para eu estar feliz com tudo isso, mas eu não estava. Mas, né, sempre tem um mais. E esse mais era a filha dela, a Clara. Eu juro que eu tentei aceitar, mas Camila vivia dividida, preocupada, sempre com culpa. Era a Clara isso, a Clara aquilo, e aquela menininha me olhava torto como se soubesse. Eu acho que criança sente, né? Ele sempre sabe das coisas. Então eu percebi que eu tinha que tirar aquela menininha do meu caminho. Até que um dia eu decidi fazer algo. Camila teve que sair para uma entrevista de emprego, pois ela já tinha saído da empresa onde nós nos conhecemos, e ficou combinado que eu tomaria conta da menina por algumas horas, assim que ela chegasse da casa do pai. E quando ela me pediu, eu aceitei, é claro, né? Eu sabia que ia ser naquele dia.
E eu já sabia, fazia tempo, de uma alergia grave que a menina tinha a castanhas. Pois a Camila havia comentado uma vez no almoço da firma com outras pessoas e eu escutei. Em casa, horas antes, né, eu preparei um bolo do jeito que eu sabia que a menina gostava, mas usei farinha de amêndoas misturada. E eu deixei tudo armado. Eu fiz o bolo em minha casa, comprei aqueles pratinhos de isopor igual de padaria e passei o plástico para dizer que o bolo havia sido comprado em algum lugar. E assim que a menina chegou em casa, eu coloquei o bolo bem à mostra porque eu sabia que ela ia mexer e ia comer porque eu conhecia ela. E Clara comeu. E logo depois começou ali a tossir, meio que engasgar e depois a se debater. A boca ficou roxa, os olhos meio esbugalhados e eu esperei. Eu só liguei para a emergência quando ela já não estava respondendo mais. E sim, Clara morreu. E eu tive que contar que foi depois dela comer a fatia de bolo. E quando me perguntaram de onde o bolo havia surgido, eu disse que não sabia, pois Clara já chegou em casa com a embalagem nas mãos e a fatia de bolo dentro. Camila ficou furiosa e começou a acusar Bruno de ter comprado o bolo e não se atentou à alergia da filha. E Bruno, ali de cabeça quente, gritava com ela dizendo que não havia comprado bolo nenhum. E os dois brigaram tanto por isso que até hoje em dia eles não ficam mais assim nem no mesmo ambiente, porque se ficar, eles começam com essa discussão sobre ele ter comprado ou não a fatia de bolo. E assim, algumas pessoas podem se perguntar se não teve alguma investigação ou algo do tipo, e não teve, pois a menina era alérgica. E como ficava de um lado dizendo que ele havia comprado o bolo e ele falando que não, que ela tinha comido o bolo em casa, eles brigavam e acabou que ficou por isso mesmo. E eu ficava bem quietinha na minha, fingindo que não sabia da alergia da menina, pois ela nunca tinha comentado diretamente comigo e eu usei isso ao meu favor. E bom, Leandra, isso já faz alguns anos, tudo isso que aconteceu. Hoje moramos juntas e ela já está melhor sobre a morte de sua filha. E eu sei que pode parecer mentira, mas eu me arrependo muito de tudo isso. Eu destruí uma família e acabei com a vida de uma criança. E amarrei a mim uma pessoa que não me ama. Eu não sou feliz e eu sinto que Camila só está comigo por conta dos feitiços. E eu sei que ela não me ama. E algo que também me machuca muito é que essa não é a sexualidade dela. Camila realmente é hétero. E eu sei que só está comigo forçada pela magia. Eu já procurei e sigo até hoje procurando por alguém que consiga desfazer essas magias que eu fiz, para eu pelo menos poder seguir minha vida e Clara seguir a... Não, acho que aqui ela errou. Não é Clara, é Camila. É, Camila. Para eu poder seguir a minha vida... Não, quem errou foi eu, peraí. Isso mesmo. Para eu poder seguir a minha vida e Camila seguir a vida dela. Eu errei por causa disso. Sei que ela seguiria sem a sua filha, Clara, mas pelo menos poderia conhecer outra pessoa e ter outra filha, né, ou outro filho e ser feliz novamente. E aí o relato acaba por aqui. Um beijo, né, por ter enviado o relato, muito obrigada. E cara, moça, se prepare porque você vai ser julgada nos comentários. Eu, Leandra, não vou fazer nenhum julgamento aqui, né? Porque eu tento ser unânime nesses relatos, porque senão as pessoas param de me mandar, né? Mas eu sei que nos comentários as pessoas, nossa, vão pegar pesado contigo. Ai, gente, que loucura, né? Aqui foi uma parada muito louca, tipo, eu acho que a gente nunca tinha, né, galera, recebido um relato desses, que a pessoa não só tentou mexer ali no livre-arbítrio, nessa questão de relacionamento, de tipo assim, de destruir um casamento, um namoro e tudo mais, mas também nessa questão da sexualidade. Eu acho, né, se não me falha a memória, a gente não teve um outro relato assim, com essa temática e tudo mais.
E assim, gente, não, minto, eu acho que teve um de uma moça que ela quis fazer uma amarração, eu acho que com um padre. Mas aí não tinha esse negócio, eu não lembro muito bem agora, mas acho que não tinha esse negócio da sexualidade, eu acho que não ficou muito claro qual era a sexualidade dele, mas ele tinha lá a devoção dele, ele, né, queria ser padre, não queria casar nem nada, e a mulher lá em cima tentando, assim, é um pouco parecida com essa história, mas igual a essa, é a primeira vez, né, que a gente recebe e eu tô, tipo assim, chocada. Porque, por mais que ela tenha feito muita magia, ela mesma percebeu que isso não mudou ali os gostos da mulher, né, tipo, ela continuou, assim, gostando de homem, né, então, assim, gente, que doideira. Que doideira mesmo, mas de qualquer forma, muito obrigada, tá, por ter enviado o relato. E assim, gente, eu fico olhando pra cá que eu tô procurando os outros relatos, né? Mas eu acho que eu já achei. E, gente, que doideira, mas... Cara, que doideira. Mas é isso, deixa eu só beber um pouquinho d'água aqui que a gente já vai pro próximo relato. E... assim, o foda, né, que você percebeu isso longe não, tipo, tarde demais, né? Talvez se você tivesse percebido isso antes, você não teria tirado a vida da criança, né? E aí, sei lá, de certa forma, eu acho que dava ainda pra você recuperar um pouco do que você fez, sabe? Mas, cara, isso aí de você ter destruído a vida da menina foi... Pra só depois, sabe, perceber. Você tinha que ter percebido isso antes pra não fazer uma maldade dessa. Mas enfim, vamos pro próximo relato, que se chama Fui Maledite e Sigo Pagando. Oi, Lili, tudo bem? Vim hoje com muito custo pra poder contar a minha história. Sim, eu fui uma grande maledite. E todos os nomes e lugares já estão trocados. Eu já estava casada com Romeu há 5 anos e fui muito apaixonada por ele. Mas com o tempo aquela grande paixão e atração foram diminuindo. E vivíamos mais como amigos, sabe? Mas ele sempre assim foi um homem íntegro e trabalhador, sabe? Uma boa pessoa e que não merecia tudo o que eu fiz. Eu trabalhava na mesma empresa há alguns anos. E um dia uma colega de trabalho falou pra mim: Fulana, você já percebeu como o Marcos te olha? Marcos era um rapaz muito bonito de outro setor e eu nunca tinha reparado nos olhares dele. Eu era bem fechada. Mas a partir desse maldito comentário, eu comecei a notar e ficar entusiasmada com isso. E aí, foi só ladeira abaixo. Marcos era bem playboy e namorava uma mulher lindíssima. Então, pra mim, foi até difícil acreditar e as conversas começaram, assim, então pra ela foi até difícil acreditar, entendi. E as conversas começaram. E fomos nos paquerando ali por vários meses. E assim, não estou justificando o meu comportamento. Só estou explicando os meus sentimentos naquele momento. Ele fazia eu me sentir bonita e desejada. E aí eu comecei a me arrumar mais e, né, fui me produzindo mais até que finalmente saímos e fomos aos finalmente. E eu me arrependo tanto disso, mas tanto. Mas enfim, depois desse dia eu fiquei completamente perturbada com a situação. Porque eu queria os dois. Sim, eu fui escrota nesse nível. Eu vi que o Marcos não queria. E aí eu parti para magia. Eu procurei várias pessoas e gastei muito dinheiro e fiz amarrações, orações de amarré, que eu não sei o que é. Fazia tiragem de cartas assim toda hora, até que tudo desmoronou. Isso porque o meu marido descobriu de uma forma que... Pois assim, o meu marido descobriu de uma forma que todo mundo descobriu. E foi uma desgraça gigantesca. Eu saí de casa e fiquei tentando amarrar ele. E aí eu conheci um pai de santo pela internet. Paguei assim um absurdo.
E acabou dando certo. Meu marido, ele me procurou. Mas era nítido que ele não queria estar comigo. E assim, Leandra, passou uma semana e eu comecei a ser totalmente atormentada. Eu ouvia vozes, tinha sonhos, eu já não comia e bebia e dormia ali no máximo 4 horas por noite. Foi horrível. E depois de uma semana da amarração, eu tentei suicídio, mas fui socorrida e depois internada. Foi um caos generalizado porque, além de tudo agora, eu queria atenção, né? E a internação foi horrível. Pessoas surtando, gritando, se machucando. Enfim, era um lugar pesado demais. E lá eu conheci um filho de santo que me disse que tudo ia ficar bem, que eu iria engravidar do meu marido e teríamos uma família. Mas assim, Li, eu já tinha ferrado tanto a vida do meu marido que eu só queria deixar ele livre para ter um pouco de felicidade. Fora que todo mundo sabia da humilhação dele, sabe? Mas enfim. Deu alguns meses e eu saí e estava melhor, querendo recomeçar, sabe? E nos primeiros dias em casa, eu estava bem. Meu marido tentou contato e eu não quis conversa. Mas com o passar dos dias, né, nós conversamos e colocamos tudo para fora. Nos encontramos e ficamos. Mas eu não queria retornar, sabe? Todo o peso dessa história, enfim, eu não queria. Mas adivinha só. Um mês depois, eu descobri a gravidez. E ele ficou muito feliz, querendo voltar e tudo mais. E eu sabendo que, né, ele sempre quis ser pai, acabei cedendo e voltei. Ninguém me falou nada, mas eu sinto os olhos em mim até hoje. Acho que é os olhos, tipo, as coisas perseguindo ela. Bom, nossa filha hoje tem 6 anos, é deficiente e depende dos meus cuidados 24 horas. Estamos juntos. Ele é um grande companheiro, mas estamos juntos por ela mesmo. Não trabalho mais, eu dependo totalmente dele. Estou feia acima do peso. E eu não sei se ele segue amarrado porque ele é ótimo com a gente. Mas é isso. Sei que vai ter muitos julgamentos e eu sei que mereço. Obrigada, Ali, e ninguém sabe disso tudo. Ah, entendi. Tipo, então me escrever é bom pra... Tipo, escrever pra me contar que é bom pra colocar pra fora, ela quis dizer. Olha, um beijo, muito obrigada por ter enviado. E tipo, fica complicado de saber se ele tá com você por conta, né, da criança, ou porque te ama mesmo, ou se foi pela amarração. Uma outra coisa que eu fiquei curiosa que você podia ter colocado era sobre o outro rapaz. Ele não ficou, tipo, te procurando, não? Ou... Sabe? Porque você também fez pra ele, né? Então, pra ele não deu certo, no caso, a amarração que você fez pro outro... Porque você fez com pessoas diferentes, né? Então, talvez pro outro não deu certo, mas a que você fez pro seu marido, né? Meio que deu certo. Tipo isso, né? Eu acho. E, gente, que doideira. Será que a sua filha ter nascido deficiente pode ter sido por alguma magia que você fez, sabe? Tipo... Vocês estão me entendendo, né, gente? Assim, às vezes, porque você fez, aí, né, acabou que... ela veio com alguma deficiência por causa disso. Fiquei curiosa nessas partes. Se você quiser responder nos comentários do vídeo, né? Mas acredito que você não vai querer, porque provavelmente muitas pessoas vão julgar nos comentários. Aí quando é assim, as pessoas ficam um pouquinho mais tímidas de falar sobre, né? Mas, sei lá, se você quiser me mandar um e-mail explicando isso também, eu agradeço, porque eu sou bem curiosa. Mas enfim, tá? Muito obrigada por ter enviado o relato. E agora a gente vai pro próximo relato, que se chama Amarração Amorosa e Maledite. Oi, Lili, tudo bem? Eu espero que sim. Aqui você pode me chamar de Nina, nome fictício. A história de hoje aconteceu em uma cidadezinha no interior de São Paulo e envolve amarração amorosa e uma maledite. A história não é minha, é de uma amiga e todos os nomes já estão devidamente trocados. Então, vamos ao que interessa. Silvia e Breno se conheceram na década de 80 nessa cidadezinha. Silvia, né, tinha 12 anos e Breno 13. Foi amor à primeira vista e uma paixão avassaladora.
Mas, né, coisa de criança. Engataram ali um namoro no qual passavam a maior parte do tempo juntos, andando de bicicleta pela cidade. Breno foi o primeiro tudo de Silvia. Primeiro amor, primeiro beijo, primeiro sexo, tudo. E os dois se davam muito bem, e as duas famílias, tanto ali a de Silvia quanto a de Breno, também se gostavam. Passados alguns anos, quando Silvia tinha 19 anos e Breno 20, o namoro não fazia mais sentido e decidiram terminar. Cada um seguiu sua vida e engataram novos relacionamentos. Silvia conheceu Jurandir e Breno namorou uma amiga ali de longa data, Josiane. Mas, todos os anos, no aniversário de Silvia, Breno a presenteava ali em nome dos velhos tempos. Josiane, ao que se sabia, odiava Silvia por causa dos presentes. E todo mundo ali da cidade comentava sobre essa situação. E aí que as coisas começaram a desandar. Silvia e Jurandir estavam construindo uma casa para se casarem. Era ali o sonho da vida de Silvia se casar na igreja. Mas um belo dia, Jurandir terminou o relacionamento com ela e foi embora. E nunca mais ligou ou voltou. Não deu satisfação nem nada, simplesmente terminou e sumiu. Estando solteira e meio revoltada com a vida, Silvia decidiu pegar geral e também acabou pegando o ex, o Breno. E acabou que eles se tornaram amantes e a cidade toda começou a falar do caso dos dois. Josiane, que não era boba, ficou sabendo e prometeu se vingar. E Li, pasme, ela botou, eu sempre quis escrever isso. Silvia engravidou de Breno. E é aí que a cidade falou mais ainda, era fofoca pra lá e fofoca pra cá. E algumas semanas após a descoberta, Silvia descobre que sua gravidez era de risco, isso devido a sangramentos contínuos que ela tinha. E passou o resto da gravidez em repouso absoluto, e foram mais de 6 meses desse jeito. E os médicos sempre dizendo que não sabiam ao certo o que ela tinha, mas que pelos sangramentos, era melhor fazer repouso. Quando Silvia estava com uns 7 meses de gestação, Josiane e sua mãe foram na casa de Silvia e fizeram o maior barraco dizendo que exigiam que ela fizesse o DNA, que sem DNA Breno não iria assumir a criança. Mas nisso, Breno já estava arcando com todos os custos do tratamento de Silvia e do bebê. Porém, não era mais o mesmo. E muito desconfiada de tudo, Silvia, que era católica, resolveu ali ouvir os conselhos de seu padrinho e procurou uma casa de umbanda. E, Lili, foi lá que ela descobriu tudo. Josiane havia feito uma amarração para segurar Breno e também havia pagado um feitiço para que Silvia perdesse o bebê. A mãe de santo recomendou que Silvia seguisse as recomendações médicas e também passou vários banhos de ervas para proteção. Eu não contei um detalhe. Como católica, Silvia era muito devota de Santa Teresinha. E guardem bem essa informação. E pois bem, chegando perto ali do dia do parto, Silvia teve um descolamento de placenta. E no que ela estava indo para o hospital, um carro bateu no dela e o motorista fugiu. Parecia coisa mandada. No susto, ela entrou em trabalho de parto e foi às pressas para o hospital. Foi uma cesárea difícil, quase perdemos Silvia e o bebê. Mas no final deu tudo certo. Ambos sobreviveram com saúde. E para surpresa de todos, que dia era? Dia 1º de outubro, dia de Santa Teresinha, a santa de devoção de Silvia. Hoje o bebê já é um mocinho de 12 anos. Silvia se agarrou à Umbanda e ajuda outras pessoas em sua religião. Breno casou-se com Josiane e tem um filho, alguns meses mais novo ali que o filho de Silvia, e diz para todo mundo que não consegue largar de Josiane. E em todo aniversário de Silvia, Breno manda um presente ao qual ela sempre recusa. A lei do retorno ainda não funcionou com Josiane, mas acredito que ela pagará em vida por tudo o que fez com Silvia e
com o bebê. E é isso, Lili, amo seu canal, acorda e durma ouvindo seus relatos. Muito sucesso a você e amor pra sua família. Ó, um beijo, muito obrigada, tá? Pelo carinho e também por ter enviado esse relato. E, gente, eu fiquei assim, enquanto eu estava lendo esse relato, eu fui pensando várias coisas, porque é uma situação muito complicada. Eu acho que de todo mundo ali, você sabe o que tinha que fazer? Tinha que pegar o Breno e dar uma coça nele. Ele é o errado da história. Gente, eu fico pra morrer quando eu vejo assim, que tipo, o homem, ele é o errado, só que só as mulheres à sua volta pagam por isso. É assim, eu falo isso com todo respeito aos homens que gostam de assistir os vídeos, que seguem aqui o canal, que, né, sempre escrevem comentários legais e tal. Mas vocês já perceberam que na maioria desses relatos é sempre por conta de um homem, tipo... Porque, tipo assim, querendo ou não, o que como que é o nome dela? A Josiane fez foi certo? Não. É extremamente errado. Primeiro que, né, ela fez uma amarração amorosa. Eu acho que, pra mim, Liandra, amarração amorosa é uma das piores coisas que um ser humano pode fazer, assim, pro outro. É péssimo. E também o que ela fez pra um bebê, tipo, nada a ver, sabe? O bebê tá ali na barriga, no ventre da mãe. Ele não tem noção nenhuma, né? Sabe? Tá meio que pagando por uma coisa que ele não fez. Então, ela foi super errada. Só que a gente tem que entender que ela agiu na raiva, né? Que Breno causou nela. E Silvia também podia, né? Ter visto que o rapaz estava com outra pessoa e não ter ficado com ele. Só que o Breno era o que namorava na época também, entendeu? Tipo, porque a Silvia estava solteira. Mas vocês entendem que é tipo assim... É uma coisa como que fala? É uma junção de erros. Porque assim, todo mundo tem um pouquinho de erro, vocês entendem? Só que dos três, o Breno é o pior. É isso que eu queria expressar. Todos os três, pra mim, estão errados, mas o Breno é o pior de todos. Porque, tipo, se ele gostava da Silvia e tudo mais, pra que ele foi, né? Esperava um tempo pra depois ir atrás dela e tal. Não engatava namoro com outra pessoa. Então, sei lá. Acho que alguém tinha que ter dado uma coça nele na época. Mas acho que isso não aconteceu, né? Mas enfim, de qualquer forma, muito obrigada por ter enviado o relato. E agora a gente vai pro próximo, que se chama... Deixa eu só ver um negócio aqui. É isso mesmo. Se chama A Professora Maledite. Olá, Liandra, bom dia. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou sua seguidora há algum tempo e escrevo novamente aqui uma experiência que aconteceu comigo. Então ela já escreveu antes, só não sei se eu já li, né, alguma história dela. Mas enfim, aliás, tudo ocorreu entre março e abril de 2025. Então é uma história bem nova. Pois vamos lá. Gente, é super nova. Ela me enviou esse relato dia 1º... Só abril, maio... Não, como assim? Não entendi. Eu acho que ela errou. Eu acho que tudo ocorreu entre março e abril. Não, tá certo. Ela botou que tudo ocorreu entre março e abril de 2025. E ela me mandou dia 1º... Ai, gente, não sei. Não sei se ela errou o ano, mas vamos lá. Vamos lá. Sou professora formada em Biologia e Pedagogia. Tenho 26 anos e sou de Minas Gerais. Como eu não consegui arrumar emprego até o momento, como todas as profissões, assim, é complicado, né, de ingressar no mercado de trabalho. Bom, por meio ali de uma conhecida, eu ouvi falar que tinha algumas escolas na cidade ofertando vaga de emprego para professora de reforço escolar em meio período para crianças. O salário é bem pouquinho, mas, assim, é muito abaixo, né, do que um professor ganha. Peraí, acho que é isso mesmo. É muito abaixo do que um professor ganha atualmente. Portanto, eu só resolvi aceitar mesmo, né, para poder ganhar experiência. E para entrar em alguma vaga dessas de professor ali de reforço, você deveria passar por um processo seletivo. E pois bem, me chamaram em uma escola na qual eu daria apenas 2 aulas por dia, ganhando apenas R$200 a aula, ou seja, 400 no total ali por mês. Mas eu precisava, né, da bendita experiência e o contrato seria ali 2 meses.
Quando eu comecei, havia uma moça que vamos chamar ela de Maledite, que trabalhava também como professora de reforço. E começou a me ajudar com tudo, com o material, com a lista dos alunos, explicando, como seria o trabalho, sempre se mostrando muito boa e prestativa. Enfim, passou 2 semanas e eu já estava dando as provas diagnósticas para saber ali o nível de dificuldade dos meus alunos. E fui na sala da Maledite para tentar esclarecer uma dúvida simples com ela. A bendita, simplesmente assim, do nada, aumentou o tom de voz comigo e mandou eu ir para minha sala, senão alguma supervisora ou pedagoga me veria ali e ia prejudicar eu e ela. E ela disse isso assim, toda brava e sem educação. E desde então, eu tentei cortar o máximo de contato com ela por conta da ignorância que ela teve comigo. Não entendi o motivo dela ter me tratado mal, mas depois eu comecei a entender. Depois disso, a Maledite começou a me olhar de cara feia e virando a cara para mim. E eu simplesmente sem entender nada. Foram passando dias e dias e eu trabalhando normal, pegando os meus alunos. Até que, então assim, muitos funcionários começaram a simplesmente me ignorar, sabe? Fingir que não me via. Me tratava mal e eu, assim, não estava entendendo nada. Até que um dia eu entendi o porquê de tudo isso. A Maledite estava fazendo rodinha de fofoca com os funcionários da escola só para falar mal de mim. E foram passando os dias e eu comecei a sentir toda aquela inveja dela no meu corpo. Em uma semana, a minha pressão caiu assim que eu pisei dentro da escola e eu não consegui dar minhas aulas. Eu fiquei vários dias com enxaqueca de ter que chegar em casa assim, e ficar no escuro. Fiquei uma semana com diarreia sem explicação, pois eu não tinha comido nada fora do normal. Eu sentia uma dor embaixo do ventre que parecia uma faca cortando a minha barriga. Gente, eu tô com isso. Eu tô com tudo isso que ela falou ali. Acho que fizeram demanda pra mim. Mas enfim, vamos voltar ao relato. Apareceram riscos no meu carro. No meu também, mas foi o Davi que bateu no final de semana passado. Aí não foi a magia não, então calma. Mas muito parecido, mas enfim. Ela também botou enfim aqui. Tudo que tinha que dar errado nesses dias foi dando. Até que um dia a diretora me chamou para conversar. E já veio gritando comigo, dizendo que eu deveria fazer as coisas direito, pois a Maledite disse que estava me carregando nas costas. E aí eu respondi a ela que eu nem conversava com a Maledite, que não olhava nem na cara dela, que eu só fazia o meu trabalho sozinha, pois até então eu tenho mais estudo que a Maledite, pois ela fez apenas pedagogia numa faculdade EAD, e eu fiz os meus 2 cursos em uma faculdade estadual. Para quem não sabe, ela botou pra quem não sabe. Então a diretora acabou ficando super sem graça, pois ela viu que eu não precisava, sabe, da Maledite me carregar nas costas. Então eu comecei a orar de madrugada e repreender, pois eu não estava aguentando tudo o que estava acontecendo comigo, pois estava afetando a minha saúde e também o meu psicológico. Foi quando algo me disse que enquanto eu não saí... E foi aí que algo me disse que enquanto eu não saísse daquela escola, eu não ia melhorar. Pois era só eu passar perto dela, ali perto da escola, que eu começava a ficar doente. E bom, como o meu contrato acabaria no fim de abril, eu pensei em aguentar um pouco, sabe, até o contrato acabar. Porém, como eu gostava muito do meu trabalho e eu estava recuperando, muitas crianças, e eles viram o carinho, que as crianças tinham comigo, eles acabaram resolvendo prorrogar o meu contrato. Nossa, ela ia sair. E é aí que as coisas pioraram, pois a Maledite não tinha recuperado muitos alunos e muitas crianças não gostavam dela. E dessa forma, as implicâncias, fofoca e inveja da Maledite só aumentou. E para mim, já estava insuportável trabalhar lá com toda essa situação. Então, eu conversei com a diretora e assinei a desistência do contrato e saí daquele lugar.
E detalhe, quando eu assinei a desistência, eu estava doente já. Sabe, dor ao respirar, uma tosse de dias e dias, dores de cabeça terríveis, assim, por semanas. E quando estava esperando ali para ir embora da escola no meu último dia, a Maledite estava muito feliz como eu nunca vi antes. E foi só eu pisar para fora daquele lugar que no outro dia eu já acordei melhor. Parece que saiu um peso de cima de mim, pois todos os dias eu ficava, além de doente, muito cansada. Era assim, inexplicável. Eu fiquei com muita pena das crianças, pois até choraram com a minha saída. Eu também preciso trabalhar, mas desse jeito não dá. Sei que Deus há de me ajudar a conseguir algo melhor e tenho pena da outra moça que for entrar no meu lugar nas aulas de reforço. Eu sei que o relato ficou um pouco grande, não tem muito do sobrenatural, mas queria contar, pois a inveja é algo real e ela afeta nossa saúde, nosso corpo e nosso psicológico. Queria agradecer por ter contado o meu relato. Muitos beijos pra você. Ó, um beijo, tá? Muito obrigada por ter enviado a história. E você sabe que essa Maledite, ela tá precisando de encontrar alguém doida nos caminhos dela. Porque é lógico que cada um faz o que quer, né? Você se sentiu melhor saindo de lá, deixando isso pra trás e tudo mais. Mas eu teria arrumado o inferno da vida dessa mulher que ela ia ver. Só que ela... Ai, gente... Mas eu não ia deixar esse lugar de mão beijada assim pra ela, não. Mas enfim, né? Você decidiu sair e tal. Mas assim, se fosse, às vezes... Para outras pessoas que estão assistindo o vídeo, talvez esteja passando por alguma coisa parecida com a situação da moça desse relato. E nem sempre você pode sair do lugar, né? Igual ela aqui, ela pôde não aceitar renovar o contrato, assim, não que ela podia, né? Ia ser muito bom pra ela, mas ela tava ali no poder de escolher se ficava ou não. E eu sei que nem todo mundo tem essa chance. Então, assim, quando isso acontece, gente, vocês podem procurar ajuda espiritual pra você se blindar também, entendeu? Se a pessoa... Não tô dizendo que é pra você ir e ficar fazendo magia contra a pessoa, tá, gente? Pelo amor de Deus, isso não. Isso não resolve nada. Mas você pode ir atrás de proteção espiritual, né? Aí, às vezes, né, você usa algum amuleto pra se proteger, você pode tomar um ebó. Tem muitas coisas, então... Tem como, sim, bater de frente com essas pessoas quando é necessário bater de frente. Porque nem sempre a gente pode largar tudo de mão beijada, o emprego ou qualquer outra situação, porque a outra pessoa que tá ali simplesmente fica fazendo magia pra destruir sua vida, entendeu? Não é assim que a banda toca. A gente, né, não pode ser assim que as coisas vai funcionar, né, gente? Então, quando for uma coisa assim... É bom procurar, porque às vezes poderia ser assim um emprego, igual você era boa, né? Você é boa no que faz, as crianças gostavam, eles queriam, né, renovar o contrato. E quem sabe dali não poderia ter surgido uma puta oportunidade pra você. Então talvez se você tivesse ido atrás de uma ajuda espiritual, de tomar um ebó ou, né, algum banho, né, de descarrego. O ebó, ele é melhor que o banho de descarrego, tá? Porque o banho de descarrego, você vai tomar, você vai se livrar, só que a pessoa pode ir fazer de novo e vai pegar em você. O ebó não, depois que você toma uma vez no ano, dependendo ali, é bom até tomar 2, não deixar vencer, mas aí você toma 2 vezes no ano. E se a pessoa continuar jogando, não vai pegar em você. Então, você poderia ter feito isso. Mas eu sei que é um tipo de conhecimento, às vezes, que nem todo mundo tem acesso, né? Então, eu sempre gosto de falar isso pra vocês, porque isso é um tipo de situação que muita gente passa. De, às vezes, ter que largar serviço. Teve uma vez, eu acho que eu contei lá no meu TikTok, porque isso é antigo, eu acho que eu nem tinha canal no YouTube ainda, de uma moça que ela teve que mudar, se eu não me engano, foi o turno da faculdade. O curso dela, a sorte dela, na época que o curso tinha à noite e de manhã. E aí ela teve que jogar pra de manhã, porque simplesmente tinha uma menina da turma dela que era um capeta na vida dela e ela adoecia, acontecia com ela a mesma coisa que acontecia com essa moça aqui. E aí ela teve que trocar de turno.
E aí, na época, assim, isso tem muitos anos já, né? Tipo, eu acho que isso foi em 2022, eu acho que eu contei esse relato. E aí eu lembro dos comentários, as pessoas falando exatamente o que eu tô falando aqui agora. E na época eu não entendia dessas coisas, gente. Aí eu só li os comentários, eu não sabia nem o que estava falando nos comentários. Eu só, assim, contei o relato e o pessoal falando, era só ter se protegido e tal. Então, assim, gosto de passar o conhecimento pra frente. Na época eu não sabia desse tipo de coisa, hoje em dia eu sei, então eu sempre falo, né? Vocês podem se proteger também, não precisa largar as coisas assim, porque no ambiente tem um serzinho maligno. Né, dá pra bater de frente, dá pra, assim, nunca ficar jogando magia pra pessoa, pra destruir a pessoa, isso não, mas você pode se proteger. Mas é isso, gente, essa foi a nossa coletânea de maledites de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, e eu quero agradecer a cada um de vocês que tenha enviado os relatos de hoje, e agradecer a você, né, a cada um de vocês, né, que ficou aqui até o final desta enorme coletânea, que vai dar mais de 40 minutos de coletânea. E é isso, um grande beijo, tchau, tchau, e eu vejo vocês no próximo vídeo.